É, mais uma vez, bom dia a todos, né? Então vamos lá, é, iniciar a nossa aula. Hoje a gente vai estar fazendo a correção, tá? Dessa última atividade que eu postei lá na plataforma, de maneira que a gente não acumule também tantas atividades, né? Então a gente já vai corrigindo, assim a gente vai avançando e não acumulando antes de a gente iniciar aí o próximo conteúdo, né? Que o próximo conteúdo entra lá nas geometria plana, né? Então, para a gente finalizar o que a gente tá vendo agora, que a gente está vendo os juros compostos, aí a gente já corrige a atividade que eu postei na última aula, quando eu expliquei, né, a parte aí de juros compostos, e aí, além disso, tem a atividade da trilha, né, inclusive está com data para hoje, ainda tem um quantitativo ainda alta ainda de pessoas que ainda não entregou, tá? Então, assim, essa aula, digamos que eu vou estar fazendo somente essa correção e a partir daí eu já deixo o tempo já livre para que vocês procurem resolver, tá? Aqueles que estão ainda pendentes ainda, lembrando que no caso ela está com a data para hoje, a atividade de juros da trilha, tá? É, antes de a gente iniciar a correção, eu queria só fazer aqui uma colocação, né, referente, primeiro assim, as atividades que vem passando, né? É, a gente vem procurando, tá, digamos, é, passar um quantitativo de questões, digamos, o mínimo dos mínimos, né? Porque, assim, eu já cheguei a comentar isso com vocês, que cada conteúdo, até os próprios livros já vêm sugerindo, né? Em média aí 50 questões por conteúdo, tá? Então, digamos, juros, 50 questões envolvendo juros, que é, digamos, o ideal, né? O sugerido que a gente vê. Só que sabemos que a gente vem aí limitados aí, o tempo, a aula, infelizmente não dá para a gente trabalhar todas essas questões, né? Que seria o ideal. Então a gente vem, digamos, trabalhando com o mínimo do mínimo para que vocês consigam, digamos, acompanhar e ter noção, né, do que se trata cada conteúdo aí, quando envolve no caso, determinado assunto, ter uma noção básica, né? Podemos afirmar, assim, que vocês terão uma noção básica desse conteúdo, porque o ideal é que vocês resolvessem pelo menos 50 questões de cada conteúdo desse aí, para aí sim você entender, né, o conceito mesmo de cada assunto desse, tá? Eu sei que muitos, às vezes, diante as atribuições que já tem aí, né, eu sei que tem as demais disciplinas também, às vezes pode achar que o professor está passando bastante questões, bastante coisa, mas a gente vem procurando estar trabalhando, digamos, o mínimo mesmo, para que vocês não fiquem, digamos, para trás aí, referente a esses conteúdos, porque como por isso que eu já postei lá, já deixei as próximas trilhas já postadas lá, para que vocês saibam que a gente precisa tá estudando esse conteúdo até o final da unidade. Então, eu já deixei programado e aí, semanalmente, a gente vai vendo, explicando cada conteúdo daqueles lá. Aqueles que já estão, digamos, mais avançados, já podem estar vendo, já estão dando uma estudada naqueles conteúdos futuros, que aí vocês já vão tendo a noção quando a gente chegar, né, naquela semana daquele determinado conteúdo, tá? Nessa atividade mesmo, vocês, acredito que a maioria aí teve uma certa dificuldade, né, de resolver o conteúdo, porque assim, sabemos que na matemática, assim como também em outras disciplinas, né, no instante que você vai avançando o conteúdo, o nível de complexidade também ele vai aumentando, né? Então, assim, é para vocês terem noção que
essas questões, digamos, essas questões, a última que eu passei aí, já é umas questões, assim, digamos, mais complexas, né? Mas, assim, tá dentro, digamos, do nível aí de questões de Enem, umas questões que vocês aí, principalmente aqueles que estão aí focados aí em vestibular, Enem, são questões, assim, desse nível que vocês vão se deparar lá nas provas, tá? Então, é bom você já ir lidando com digamos, esse grau mesmo de dificuldade de cada questão, para que vocês vão já conseguindo avançar, né? Quebrar aí é, esse paradigma aí que a gente, às vezes, a gente coloca muita coisa é difícil, eu não vou conseguir, mas só que assim, é a única coisa que a gente incentiva e vem sempre reforçando é que precisa estudar, tá? Quanto mais você se estuda, quanto mais você resolve mais questões, mais vocês irão melhorar, tá? Nesse aspecto aí. Então, procure, por mais que as questões que eu venho passando para vocês são as questões assim, digamos que a gente tem um tempo para a gente conseguir resolver elas, porque também não adianta eu vou passar a lista com como os livros vêm sugerido de 50 questões e a gente não vai ter tempo para corrigir essas questões. Aí seria em vão, né? Cobrar uma coisa de você e depois não nem dar um retorno. Então a gente vem passando aquele quantitativo que a gente consiga corrigir, né? Dar uma resposta para vocês. Aí aqueles que têm dificuldade, tá tendo dificuldade, vão tentar esclarecer aí no momento da correção, tá? Aqueles que, digamos, professor, não estou conseguindo de jeito nenhum, estou procurando mesmo ajuda com o colega, então, assim, o que a gente sugere, tem até a questão que eu também gostaria de estar reforçando aqui, a questão da monitoria, tá? Existe a monitoria, é um programa que foi aí disponibilizado pelo governo, ele foi até mais, digamos, mais acrescentado esse ano, porque assim, cada turma foi disponível, disponível não, no caso foi colocado uma vaga para cada turma, só que infelizmente nem todas as turmas aderiram, né? Então já é uma coisa aí que no caso a gente deveria já estar repensando nesse sentido, tá? Aquelas turmas que ainda tá sem monitoria, claro que existe a questão do remanejamento, só que aí a coordenação já está vendo, trabalhando nesse sentido, só que aí é muita coisa, né? Muita atribuição, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Talvez isso ainda demore um pouco até haver esse remanejamento daquelas turmas que estão sem monitor. Aquelas que já têm, que inclusive acredito que vocês já têm o conhecimento disso, porque o monitor de cada turma já tentou fazer essa busca, né, no grupo de vocês aí, ou no privado, aqueles que tiverem interesse de estar participando. Então, assim, a monitoria é uma oportunidade que você vai ter ali com o monitor, e, digamos, o monitor por ser um aluno, digamos, que já tem uma certa habilidade na matemática, já tem, digamos assim, um grau assim, de facilidade de lidar com o conteúdo, né? Digamos, já vem trabalhando já dos anos anteriores, desenvolvendo nesse aspecto aí, digamos que já tem essa habilidade. Só ressaltando que, assim, eu falo por mim mesmo, né? Eu, quando estava na situação de vocês de aluno aí, eu tinha essa certa habilidade na matemática, mas é uma coisa que eu já vinha desde a minha alfabetização. Eu sempre, quando o professor passava ali uma lista de 10 exercícios, eu resolvia aquelas 10 de imediato ali. Às vezes eu mal chegava em casa, já tinha, digamos, aquela ansiedade de desenvolver. Já gostava do cálculo ali, eu já tinha aquela facilidade, já resolvia antes mesmo de querer fazer um lanche ou almoçar, eu já procurava resolver. E além daquelas questões, eu sempre criava dentro daquela questão, e se isso aqui, em vez de fosse 100, fosse 200, o que queria acontecer? Então, às vezes, o professor passava uma lista de 10 exercícios, no final, eu acabaria resolvendo 20, 30. Então, aquilo ali foi, digamos, me desenvolvendo essa habilidade em mim, que aí
aos poucos a gente vai tendo essa facilidade, e aí quando a gente vem ver novos conteúdos, a gente já pega, já, digamos, a fórmula ali, aplicar aquela fórmula facilmente. Mas isso requer um trabalho, tá? Não é coisa assim de, digamos, de um dia para a noite você vai desenvolver uma habilidade em cálculo. É assim também como em outras disciplinas. Então requer todo um trabalho que ao longo do tempo ali você desenvolvendo. Então, assim, que sirva aí, no caso aí, de incentivo para aqueles que estão tendo essa dificuldade que procure buscar a monitoria, porque você vai ter um tempo ali com o monitor, vai estar dando essa assistência para vocês. Eu também, como supervisor do monitor, vou estar também dando o apoio que a gente puder fazer para estar sanando as dúvidas de vocês também. A gente tem essa disponibilidade, né? O monitor vai ter os horários ali que vai estar agendando com vocês de acordo à disponibilidade de cada um, tá? Esse horário será, no caso, o período oposto da aula de vocês, tá? Então, aqueles que têm um tempinho aí, procurem o monitor, tá? Que vocês, acreditam que cada turma aí já sabe, aquela turma que não procurou, não houve, né? No caso assim, procura de demanda, porque não tem, né? Que é, no caso aqui, o segundo B, né? Segundo B, infelizmente, estamos sem monitor. Temos do segundo A, temos a Eduarda, né? Que é a monitora lá. Então, aqueles que tiverem interesse podem estar entrando para ver a questão dos dias que ela vai estar trabalhando, essa monitoria. E aí vocês procurem aqueles que estão tendo dificuldade. É uma oportunidade, digamos, que você tem um auxílio ali daquela pessoa, que vai ter o tempo assim, e sabemos que assim, hoje em dia, para a gente conseguir algo, é somente assim, através mesmo que a gente, digamos, planejar, né? Tudo na vida, acho que é em torno de um planejamento. Quando a gente fica livre, eu vou fazer aquilo ali, é livre, é opcional. Vocês já perceberam que a maioria, ou até mesmo a gente às vezes acaba passando em branco e acaba não fazendo. A gente dificilmente a gente fazer alguma coisa que não for assim de livre, espontânea vontade ali, que não seja planejado. Mas se você tem uma organização e ter ali um horário para aquilo ali, geralmente você costuma cumprir, né? Ah, não, aquilo ali você acaba colocando como se fosse um dever. A gente pode levar isso aí até para a questão assim da por exemplo, um exercício, atividade física. Se a gente não planejar uma atividade física, eu vou fazer que seja uma academia, né? E hoje a maioria da juventude aí tem, assim, costuma fazer uma academia, ou que seja uma caminhada ou algo do tipo. Então, assim, se é uma coisa que você tem ali um hábito todo dia, aquele horário ali, ou que seja os dias das semanas, você procura seguir aquilo ali na risca, né? Então, assim, se você tem um horário, tem todo um planejamento, você certamente vai cumprir, né? Procurar cumprir tudo aquele que você tem ali como dever, né? Então, a monitoria é isso. Você vai acabar, digamos, tendo aquele compromisso ali, os dias da semana, aquele determinado horário, e aí você vai estar desenvolvendo junto com os monitores e os demais colegas também que estão dentro dessa monitoria, tá resolvendo ali questões, né? Que é questões dos conteúdos que a gente vem trabalhando, tá? Então é isso, só para que vocês procurem, mas que tá tendo dificuldade, procurar até mesmo aqueles que, digamos, que já vêm, que não está tendo muita dificuldade, que vem conseguindo resolver as atividades propostas, é interessante que vocês participem também, porque vocês vão estar habituando ainda mais, né? Treinando ainda mais, porque aí vocês vão ter também aquela agenda ali de compromisso que vocês vão estar desenvolvendo ali vários exercícios, podendo também estar colaborando com outros colegas, porque não significa que o monitor é fulano de tal, que você também não pode estar acrescentando algo ali, né? Pode, de repente vocês têm um grupo ali de WhatsApp, se a colega postou lá uma questão, você pode estar também dando as sugestões, indicativo, pode estar também colaborando, né? Por mais que, digamos, que você é um aluno aí que está, digamos, conseguindo entender toda a matéria,
pode também estar participando sem problema algum da monitoria, tá? Então é isso. Sem mais delongas, vamos aos cálculos, né? Então, a última atividade de juros compostos, temos lá a questão número 36. Diz o seguinte: um investimento financeiro rende 1% ao mês em um regime de juros compostos. Décio aplicou R$ 1.200 nesse investimento. No momento do resgate, são cobrados 15% de imposto de renda sobre o rendimento obtido. Considerando aí, ele traga para a gente aí digamos, uns dados aí para a gente considerar, né? Ou seja, aqueles números ali aproximados, no final a gente deve estar levando em consideração. E aí, pede para determinar o valor líquido, já descontado o imposto de renda, que Décio, no caso aí, que ele deve resgatar, né? Esse valor aí no final dos períodos. Aí a letra A, período de 10 meses, a letra B, um período de 20 meses. Bom, então vamos lá, como é que a gente vai conseguir resolver essa questão aí. Então vamos lá. A atividade aí de juros compostos, né? Eu vou escrever a, a fórmula, né? A fórmula que a gente vai estar aplicando para a gente resolver essa questão. No caso, a fórmula dos juros compostos, montante é igual capital que multiplica 1 somado mais a taxa e elevado aqui o expoente n, que é o período. Então, essa aqui é a fórmula que a gente deve estar aplicando. No exercício 36, o que a gente vai resolver agora, tem as seguintes informações. No caso aqui, o capital, R$ 1.200. Vou escrever aqui, 1.200. Aí a taxa de 1%, né? Taxa de 1%. Esse 1% ao mês, né? AN, ao mês. Só já deixando aqui, no caso aqui, em decimal, 0,01, né? Dividido por 100. Dividido por 100. Ó, só fazendo aqui, ó, 1 dividido por 100. Vai voltar duas casas, né? Então, ó, 0,01. Então, 0,01, tá? Isso aqui na hora de a gente aplicar lá na fórmula. O que mais de informação a gente tem no exercício? Bom, e no final do valor líquido são cobrados 15% do imposto de renda, né? Eu vou colocar aqui IR, que é imposto de renda. Eu vou colocar aqui a subtração, ou seja, cobrado aqui vai diminuir no valor líquido 15%. Que esse 15% em decimal a gente vai estar utilizando 0,15, né? Então, só lembrando que isso aqui se trata de uma subtração que a gente vai estar fazendo no final da conta. No item A, ele quer saber após 10 meses, 10N, quanto que esse investidor aí vai estar conseguindo resgatar dessa conta. Então, vamos lá. Aplicando na fórmula, vamos ter... Vou só estar fazendo um pouquinho mais para cá. 10 meses. Então, vamos ter montante igual capital no caso 1.200, que multiplica 1 mais a taxa 0,01 e o N aqui, que é o período, igual a 10, né? Isso aqui é o valor do N, tá? O N igual a 10 meses.
do item A. Bom, então o N igual a 10 meses, o 10 vai ser o nosso expoente aqui. Feito isso, a gente vai estar somando aqui, né? Então, montante igual 1.200, que vai multiplicar 1 mais 0,01, vai dar 1,01 elevado a 10. O exercício já nos sugeriu alguns números, né? Por exemplo, esse aqui a gente já tem, ó. Ele já disponibilizou aqui o resultado, ó, vai dar 1,105. Então, esse valor aqui, ó, o exercício já deu a resposta para a gente. 1,105. 1,105. Bom, então agora só resta essa multiplicação para a gente fazer. 1.200 vezes 1,05. Fazendo essa multiplicação, vamos chegar no valor de 1.326 reais. Então, montante vai dar 1.326 reais. Deixar só assim por enquanto, que ainda não acabou a conta, né? Bom, é um montante que ele vai ter no final desse período de 10 meses, vai ser lá na conta, lá, quando ele tirar o saldo lá, vai ter esse valor, né? Após 10 meses. Uma vez que ele depositou 1.200, gerou, após o gerar o juro, 1.326. Só que no instante que ele for sacar, vai ter um desconto aqui de uma taxa, tá? O imposto de renda gerado em cima do valor líquido, tá? Tem esse detalhe aí. Bom, em cima do valor líquido, então a gente vai ter que fazer a subtração, né? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui IR, que é o imposto de renda, para que vocês saibam que no caso aí é um específico da conta, que ela colocou essa condição aí, ó, que ele vai ter que sacar. A gente vai ter que, no caso, subtrair, tá? Esse valor aqui, ó, 1.300, que é o montante que ele tem na conta, menos o capital que ele depositou. Podemos pôr isso aqui dentro do parênteses, porque o resultado disso a gente vai multiplicar por 0,15 para a gente saber aí quanto que vai descontar, né? Fazendo essa subtração, vai dar o quê? 1.326 menos 1.200, 126, né? Então, esse imposto de renda aqui é 126 foi o juro, digamos assim, o juro que gerou, né, nesse período, vezes essa taxa que vai estar descontando. Só lembrando que isso aqui, ó, vai ser, a gente vai ter que depois fazer uma subtração em cima do montante. Vezes 0,15, esse resultado vai dar aí, deixa eu ver essa conta aqui que eu já fiz aqui, deu 18,90, tá? Fazendo direto porque o cálculo aqui em si, eu acho que vocês já estão craque nisso, né? O cálculo aqui é a multiplicação de número decimal. Vamos direto aqui para a gente conseguir avançar aí nessa correção. Então, deu 18,90. Bom, esse 18,90 vai ser a taxa cobrada aqui do imposto de renda, tá? Se vai ser descontado, a gente simplesmente vai pegar esse montante, descontar isso aqui, chegaremos aí no valor líquido que esse investidor aí vai sacar, né? Então, vamos pôr assim, o valor líquido, vamos pôr o VL aqui, valor líquido vai ser então aqui o montante, vou colocar assim, o montante subtraindo o imposto de renda, ou seja, 1.326 subtraindo 18,90. Portanto, esse valor líquido vai ser aí de 1.307, né? Então, esse valor líquido que vai sacar aí, R$ 1.307,10. Tranquilo? Alguma dúvida aí nessa questão?
Estão conseguindo ouvir bem aí? Pronto. Tranquilo, né? Então, letra A, alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dificuldade de entender alguma parte aqui dessa primeira conta aí? Se não, vamos à próxima, né? Então, vamos lá na letra B. A letra B, mesma questão aí, então, essa mesma informação, só que agora a letra B, ele nos traz um período de após 20 meses. N igual a 20N, 20 meses. Vale aqui, ó, lembrar, ó, só que o anterior foi 10 meses, né? Vamos até guardar esse número aqui, ó, que o gerou, né? Gerou esse período. Foi 126, né? Isso de juros. De juros gerou R$ 126. Se é o dobro, 10, antes era 10, agora é 20, no juros simples, era somente dobrar aqui esse valor, né? Só que nos juros compostos, vamos ver essa diferença para vocês verem, porque cada mês é juro sobre juro. Vamos ver só para vocês terem noção aí de se vai gerar o dobro aí e quanto a mais, né? Vamos lá então aqui montando a nossa questão, vamos ter o montante igual ao capital, mesmo aí 1.200 vezes 1 mais a taxa 0,01 elevado a n, que agora é 20. Então vamos ter o montante igual a 1.200 e vai multiplicar 1,001 elevado a 20. Bom, o exercício não nos forneceu isso aqui, né? Lembra que o anterior ele nos forneceu, que é 1,01 elevado a 10, ele já deu o resultado? Então aqui é o seguinte, ó, a gente pode estar se apropriando desse resultado aqui para a gente conseguir esse. De que maneira? Na, na potenciação, a gente pode separar isso aqui. Ou se eu sei essa base elevado a 10, eu posso dividir isso aqui em dois grupos, tá? Ou seja, 1,01 elevado a 10 multiplicado pela mesma base, 1,01 elevado a 10. Eu posso dividir esse aqui em dois blocos de cada um elevado a 10, porque quando eu tenho a propriedade da potência, a mesma base, na multiplicação, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, ó, mantendo a base somando os expoentes, chegaremos nesse mesmo, tá? Porque aqui eu já sei o resultado. Então, eu vou utilizar apropriar disso que o exercício já nos forneceu. Imagina que você está resolvendo uma prova do Enem lá, você não pode usar a calculadora. E para a gente fazer isso aqui, a gente requer aí um dia ou mais, né, fazendo conta elevado a 20, imagina 1,01 vezes 1 vezes 1,01, 20 vezes. Se o exercício já nos forneceu esse aqui, já é, digamos, para a gente apropriar desse valor, né? Então, a gente pode estar fazendo dessa maneira. Ou deve, né? Deve estar fazendo isso. 1.200 vezes esse aqui. Bom, então aqui ele já deu o resultado, né? A gente vai pegar lá, simplesmente copiar lá do resultado que ele já nos deu. Então vai ficar 1.200, que vai multiplicar, o resultado desse aqui foi 1,105, né? Então 1,105, que foi esse número elevado a 10. Bom, só que aqui ele se repete duas vezes. Se ele se repete duas vezes, eu vou colocar vezes ele mesmo ou simplesmente ao quadrado. É ele duas vezes. Que ele ao quadrado é esse número vezes ele mesmo, certo? Então, vamos ter aqui que montante vai ser 1.200 multiplicado. Esse número aqui ao quadrado vai dar, vamos chegar aí no valor de
Vou só fazer essa continha aqui rapidinho. 1,105 vezes 1,105. Vai dar aí aproximadamente 1,221. 1,221. Esse número vezes 1.200 vai dar aí o valor de 1.465,23 centavos. Então aqui, ó, esse montante vai ser igual 1.465 e 23 centavos. Bom, agora a gente precisa fazer o quê? O desconto, né? Da taxa lá, com aquele vai ter que descontar lá no instante que ele for sacar. Bom, esse cálculo é em cima do valor líquido, ou seja, só em cima do valor gerado. Então a gente vai ter que fazer a subtração, né? Menos o capital. Então vamos ter, vamos colocar no caso imposto de renda, vai ser igual o montante 1.465,23, subtraindo 1.200. Aí esse valor a gente multiplica pela taxa de 0,15. Fazendo essa subtração aqui, vai dar o quê? 1.200 para 1.400 vai dar 265, né? 265,20, que é 23,23, que multiplica 0,015. 0,15. Fazendo essa conta aqui, vamos chegar aí no valor de 39, né? 39,78. Então essa taxa, vamos ver se dá para a gente fazer ela aqui assim, ó. Acho que é melhor a gente trazer para cá, para a gente continuar aqui, ó, esse espaço aqui. Bom, então aqui essa taxa aqui, ó, do IR, imposto de renda, vai ter um desconto aí de 39,78. Então esse desconto em cima do montante, então o valor líquido que ele vai sacar vai ser de 1.465,23, subtraindo, eu já vou colocar aqui, montando aqui a conta, né? 39,78. Isso aqui é um 3, é 23. Então ele vai sacar aí o valor líquido de 1.425, 1.425,45. Tá? Então esse aqui é o valor aí que vai sacar aí no final desse período. Bom, aqui só aquela observação lá, 1.265. 265, o dobro disso aqui é quanto? 200 de 26, 26 vezes 20, 26 mais 26 dá 52, né? Então, o dobro disso aqui seria 252. Só que por ser juros compostos, ele gerou, tá vendo? Ó, passou um valor aí. Por quê? Porque mensalmente conta juro sobre juro, tá? Por isso que é o tanto que passou aí, essa diferença. Então, na nossa caderneta de poupança, imagine quando você for depositar, tem uma poupança lá que você deposita um valor lá, capital, vai ser contabilizado esse juro aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí nessa questão? Não, então vamos à próxima.
Próxima questão, a 37. Questão 37 diz o seguinte: a caderneta de poupança é um investimento mais popular entre os brasileiros. Seu rendimento gira em torno de 0,5%, 0,5% ao mês. E não há cobrança de impostos sobre os ganhos. Marlene investiu R$ 2.000 na caderneta de poupança. Nesse exercício, admita que, no período considerado, Marlene não fez depósito nem saque nessa caderneta de poupança. Então, use, aí ele dá aqui os dados para a gente, e a letra A pede o seguinte: determine o montante obtido por Marlene se ela deixar o recurso investido por 1 ano, 2 anos, 5 anos e 10 anos. Então, vamos fazer esse cálculo aí, né, nesse período aí, quanto que vai ser aí gerado aí, né, nessa caderneta de poupança, nesses períodos aí indicado, né? Deixa eu pôr esse livro aqui. Bom, então vamos lá, pagando aqui essa questão anterior. Então, agora a questão 37. E aí, os dados que a gente tem que Marlene aí investiu esse capital de R$ 2.000. Então, capital, R$ 2.000. Colocar aqui na frente a taxa 0,5% ao mês. A gente vai estar utilizando o que 0,0, que é dividido por 100, lembrando que é dividido por 100, né? De novo, essa 0,5 dividido por 100, a gente volta 2 casas. Se a vírgula estava aqui, 2 casas, então vai ficar 0,005, tá? Na hora que a gente for aplicar lá na fórmula. O que mais de informação que a gente tem? Bom, no enunciado é só isso, né? Agora tem aqui os dados que a gente vai estar se apropriando, né? Alguns números aí. Bom, então, vou colocar esse número aqui na frente, ó, igual 0,005, é o que a gente vai estar utilizando. Então, vamos no item A. No item A, primeiro, é com 1 ano, né? Tem vários aqui. A gente vai estar calculando o primeiro com 1 ano. Então, eu vou pegar mais para cá, porque essa questão é meio longa, né? Tem com 1 ano, depois 2 anos, 2 anos, 5 anos, né? E 10 anos. Então, a gente vai fazer inicialmente aí após 1 ano. Tá. Então, vamos lá montar esses dados aí na nossa forma. A gente vê o que vai acontecer aí, né? Só antes mesmo da gente iniciar, lembrando que a taxa está em mês, a gente não pode mexer nessa taxa, tá? Por se tratar de juros compostos. Então, se aqui vem em ano, a gente precisa transformar para meses, que é o mesmo que 12 meses, né? 1 ano, 12 meses, certo? Então, na hora da gente substituir lá, a gente vai estar utilizando o período aqui, o N, 12, certo? Então, aqui vamos ter, ó, montante igual capital R$ 2.000, que multiplica 1 mais a taxa 0,005 e o expoente vai ser 12. Bom, então aqui vamos ter montante igual a 2.000, que multiplica 1,005 elevado a 12. Esse aqui, o exercício também, igual ao anterior, já nos deu, né?
já nos informou, 1,005 elevado a 12, considera-se 1,06. Então, isso aqui a gente vai estar utilizando 1,06, tá? Multiplicado por 2.000, vamos ter aí, então, o montante igual 2.120, né? 2.120. Então, reais, 2.120 reais aí no final desse período. Tá? Então, fizemos aqui a nossa primeira já continha aí, né? Agora a gente precisa fazer o com após 2 anos. Vamos lá então, aqui após 2, aqui ó, para a gente identificar, separar um do outro, esse aqui com 12 meses. Agora a gente vai fazer com 24 meses, né? Então aqui, com 2 anos, vou colocar só 2A, 2 anos. Por estar em mês, a gente vai utilizar 24 meses, tá? Que, substituindo na fórmula, nós vamos ter, então, 2.000, que é o capital, multiplica por 1, mais 0,005, agora é elevado ao expoente 24 meses. Então, aqui, montante vai ser igual a 2.000, que multiplica 1,005 elevado a 24. Bom, no exercício ele não nos forneceu, né, isso aqui, 1,005 elevado a 24, mas igual ao exercício anterior, a gente pode se apropriar da informação aqui, né, dessa aqui, ó, porque isso aqui é o dobro, a gente pode separar aqui em dois, aqui, ó, 1,005 elevado a 12, que multiplica 1,005 elevado a 12, porque, ó, mesma base, somando os expoentes, a gente chega nesse mesmo. Porque aqui eu já sei o resultado de cada um desse aqui, ó, cada potência dessa. Então, vou manter aqui os 2.000. Então, aqui, ó, vai dar 1,06, 1,06. Aqui também o mesmo valor, ou simplesmente ao quadrado. Tá? Tem aí montante igual a 2.000, que multiplica essa potência aí de 1,06, resolvendo essa potência aí, vamos chegar no montante de montante igual 2.247, né? 2.247 reais e 20 centavos. Bom, então, esse aqui, esse é o montante que Marlene vai ter aí no final desse período aí de 2 anos. Certo? Até aqui tranquilo? O 37 tive dificuldade. Isso aqui já é um pouquinho mais complexo aí, né? Vamos lá então aqui agora no período de 5 anos. 5 anos igual a quantos meses? Vezes 12. 5 vezes 12, 60. Então a gente vai estar utilizando 60 meses, tá? Vou colocar isso aqui, ó, na frente, igual a 60 meses. E aqui a gente já começa a conta. Então, o montante vai ser igual. Capital, R$ 2.000, multiplica por 1, mais a taxa de 0,05, elevado a 60. Então, vamos ter que montante igual a 2.000,
que multiplica 1,005 elevado a 60. Bom, ele informou essa potência para a gente? Formou, ó. Beleza, essa aqui não precisa então a gente separar, né? 1,35, ele já nos deu, já informou esse resultado para a gente, é 1,35. Então aqui, ó, simplesmente 2.000 que multiplica 1,35. Então vamos chegar aí no montante igual a 5 anos, R$ 2.700. R$ 2.700 no final desse período. Tranquilo? Então vamos no, no último agora, né? 10 anos. Então aqui 10 anos, que vai ser igual a 10 vezes 12, 120, né? 120 meses. Vamos ver aí 10 anos aí após essa aplicação. O montante é igual. Só voltando aí, no caso aqui, ó, R$ 700 de juro, né? Após 5 anos. Só lembrando aí, em torno que varia, tá? De cada banco aí, mas a média é isso, tá? Que gera aí em uma poupança normal de investimento aí, quem tem conta aí deve saber já, né? Do que se trata aí uma poupança. Você coloca lá, mensalmente vai gerando. Então, ó, com um ano, gerou o quê? 120 de juro. 2 anos, 247. 5 anos, R$ 60. É um incentivo aí para a gente começar a fazer nossa poupança, né? Então, ó, 2.000 vezes 1 mais 0,005 elevado aqui a 120. Então, vamos ter que montante igual a 2.000 vezes 1,005 elevado ao expoente 120. Bom, 120, expoente 120, ele não nos informou, né? Mas a gente vai fazer o quê? Separar, ó, igual os anteriores. Separar esses aqui em dois. Dividir aqui em dois blocos, ó. 1,005 elevado a 60 vezes o mesmo aqui, ó, 0,05 elevado a 60. Mesma base, somos expoente, chegaremos aí no mesmo, tá? Então aqui, ó, só mantendo aqui o 2.000, que vai multiplicar esse resultado. Aqui, a gente sabe que cada um desse vai dar 1,35, então a gente simplesmente coloca ele ao quadrado. E esse resultado duas vezes. Então, vamos ter 2.000 que multiplica essa potência, vamos chegar aí no valor do montante igual a R$ 1.645. Então, esse montante igual a nossa resposta final, 3.000. Melhorar aqui esse 3.645. Olha só o rendimento aqui, ó. Considerável aí, né? Quase dobrou já, após 10 anos. Vou depositar 2.000, começar a juntar a partir de hoje. Juntar as moedinhas e os trocadinhos. Colocar na poupança, esquecer que eu tenho ela lá. Daqui 10 anos eu vou lembrar. Não é isso? Alguma dúvida, pessoal, nessa questão aí? Até então, é uma questão já, como eu falei para vocês, é uma questão de a gente, cada instante que a gente vai avançando no nosso conteúdo, vai, assim, exigindo outras habilidades de conteúdos anteriores, no caso aqui, ó, a potência, né?
É, então, ó, propriedade à potência que a gente vem aplicando aqui, tá? Então, conteúdo é isso. No instante que a gente vai avançando, a gente vai. Por isso que a gente precisa. Imagina se vocês não tivessem estudado potenciação, a dificuldade só aumenta, né? Potenciação, acho que foi eu que expliquei mesmo para vocês, né? Bem no inicinho lá do ano passado. Bom, tranquilo, vamos na próxima, né? Então, próxima questão, apagando aqui, questão 30. Não, ainda tem a questão, a letra B, né? Tem a letra B ainda desse exercício. Esse aqui foi a letra A. Vamos então na letra B. A letra B do 37. A letra B diz o seguinte: qual é o menor número inteiro de meses que o valor do investimento deverá ficar aplicado no fim de que ela possa resgatar R$ 4.000 e de R$ 10.000? Então a gente precisa resolver aí duas situações, né? R$ 4.000 e aí depois para chegar aí em R$ 10.000. Já sabemos que o que? O último que a gente resolveu aqui, ó, de 10 anos, chegou de 3 mil e pouco, né? Então vai passar um pouquinho de 10 anos, tá? Que seja aí 11 anos, 12 anos, mas já vai passar um pouco aí de 10 anos. Bom, é, então ela precisa chegar no quê? No montante, né? Montante aí ó, de R$ 4.000. Tá? Então, vamos aplicar a fórmula aí para a gente ver se a gente consegue chegar aí nessa solução. Então, aqui iniciando o montante R$ 4.000, vou iniciar aqui com R$ 4.000, igual capital 2.000, aqui 1 mais a taxa de 0,05, e aqui vai ser o nosso N, né? A gente não sabe qual que vai ser esse período. Então, aqui, vamos ter, então, 4.000, que é igual a 2.000, aqui multiplicado por 1,005 N. Bom, esse 2.000 eu não posso multiplicar aqui, né? Porque isso aqui se trata de uma potência. Eu tenho um expoente aqui. Então, eu posso voltar ele aqui para o membro anterior, operação inversa. Se está multiplicando, ele passa dividindo. Então, aqui, ó, R$ 4.000 dividido por 2.000. Isso aqui vai ser igual a, mantém esse 1,005 elevado a n. Fazendo essa divisão, eu posso simplificar 3 zeros, ó, em cima, 3 zeros embaixo. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, a gente vai chegar nesse resultado aqui. E aqui agora a gente precisa agora aplicar aqui o logaritmo, né? Que a questão também nos forneceu, ó. Logaritmo de 2 é 0,301. Logaritmo de 1,005 é 0,002. Bom, então a gente vai ter que aplicar aí esse logaritmo. Então aqui vamos ter o quê? Logaritmo de 2, que vai ser igual. A fórmula que a gente aplica aqui, no caso, ó, esse n, para a gente achar o valor de n, a gente desce ele multiplicando o logaritmo desse e o logaritmo desse aqui. Tá? Então, o logaritmo de 2 vai ser igual a n, que multiplica, agora o logaritmo desse aqui. Log de 1,005. Que aí depois a gente vai o quê? Simplesmente dividir, né? Ou seja, ó, esse n vai ser igual log de 2
esse aqui que está multiplicando passa dividindo, fica embaixo. Então, por isso que o logaritmo em cima e o outro logaritmo embaixo, de 1,005. Como ele nos forneceu o valor, que de logaritmo de 2 é 0,301, o logaritmo desse aqui é 0,002, então vamos chegar aí, fazendo essa divisão, vamos chegar aí em quê? 301 dividido por 2, eu falo assim, 301 dividido por 2, que eu sei que aqui ó, tem 3 casas decimais, simplesmente cancela a vírgula nessa divisão. Casas iguais nas decimais, 301 dividido por 2, metade de 301, 150 e meio, né? 150,5, que é o 5 aí. Bom, 150,5, por se tratar de, esse aqui é o quê? É ano, é mês, é o período aqui, né? Anos, meses, o quê? Meses, né? Por quê? Porque a taxa está aqui em meses. Então, isso aqui é em meses. Como ela pergunta o menor tempo inteiro, a gente precisa arredondar, né? Não existe 150 meses e meio. Se é inteiro, então ela precisa, no mínimo, aí, 151 meses para ela resgatar aí essa quantia. Como vai passar um pouquinho a mais, que significa 15 dias, né? 150 meses e 15 dias, que é a metade de um mês. Mas vai passar um pouco aí, vai passar 15 dias a mais, vai até gerar um pouquinho a mais de 4 mil. Então, para ela resgatar no mínimo 4 mil, precisa dessa quantidade de meses, certo? Se a gente for dividir isso aqui por 12, só para vocês terem a noção aí ó, de quanto tempo vai ser, 151 dividido por 12. Dá 12 anos e meio, 12 anos e 6 meses, tá? E foi ó, o anterior lá de 10 anos, deu 3 mil e pouco, né? Então, para ela dobrar o valor aí, precisa de esse dinheiro ficar aplicado lá por 12 anos e meio, certo? Bom, dúvidas? A gente poder agora calcular o de 10 mil, né? A gente calcular aqui o de 10 mil. Só um minutinho aqui, eu já. Bom, vamos lá, né? Dando continuidade, então, agora a gente vai calcular aí o período de 10 anos. A gente vai ter que apagar esse, né? 10 anos. É,
10 anos, não, desculpa, 10 mil, né? Um montante de 10 mil. Deixa eu ver. Letra B, é isso, um montante de 10 mil. Agora a gente precisa calcular para ela chegar aí nesse montante de 10 mil reais, tá? Então, de 10 mil reais, aplicando a fórmula aqui, ó, montante de 10 mil reais. Eu não apaguei isso aqui porque no caso não vai mudar aqui, né? O montante vai ser, a gente vai alterar só isso aqui, tá? Esse de 4 mil, só vai mudar aqui 10 mil. Então, o capital o mesmo, a taxa aqui o mesmo, o N a gente também não tem, tá? Então, aqui mantém os 10 mil, aqui a soma, né? Igual a N. Então, vamos ter 10 mil aqui dividido por 2 mil, né? Que estava multiplicando, passou dividindo, dividido por 2 mil. Então, vamos ter aí, podemos cortar, né? 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. 10 dividido por 2 igual a 5. Então, a gente chegou aí nessa conta aí de 5 igual a esse valor. O exercício também nos forneceu o logaritmo desse, né? Então, vamos ter aí, ó, logaritmo de 5 vai ser igual n, que multiplica o logaritmo desse. Então, logaritmo de 1,005. Esse aqui passa dividindo, então vai ficar n é igual a logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 1,005. Portanto, o logaritmo de 5, o exercício já nos forneceu, Não, né? Ele não forneceu. Ele forneceu de 2. Log de 5 a gente não tem. Bom, a gente vai ter que estar utilizando, então, outra propriedade para que a gente chegue aí nesse logaritmo de 5. O exercício também, igual no anterior, ele não nos forneceu diretamente o resultado desse logaritmo. Bom, mas a gente pode fazer de que maneira? Esse 5 aqui, ó, fazer aqui do lado aqui. Esse 5, eu posso representar ele em fração, né? Só de que maneira que eu chego no logaritmo de 2 que o exercício nos forneceu, esse logaritmo de 2. Então, através desse 5 aqui, ó, eu vou pensar em um logaritmo de 2 que eu posso representar esse aqui nessa fração, certo? 10 dividido por 2. Porque o logaritmo de 10, pessoal, é 1, tá? Eu fiz somente uma revisão rápida de logaritmo, não sei se você já havia estudado isso anteriormente, mas assim, logaritmo de 10. Qual que é esse valor? Quem aí se arrisca em responder? Logaritmo de 10, quem lembra? Quando não tem um número aqui? 2? Acho que é 2, ou não? Não. Ah. Ó, quando não tem uma base, significa que quando ele tá invisível aí, significa que é 10, né? Qual o expoente de 10 para o resultado de 10? Qual o expoente que eu devo colocar aqui em cima de um 10 para que o resultado dê 10? O 2 vai dar 100. Não, se eu colocar um 2 aqui, vai dar 100. Então, não posso pôr um 2. Então, assim, logaritmo de 10 é 1, tá? Isso é padrão, né? Como se fosse o logaritmo de 10 é 1, tá? Logaritmo de 10 é igual a 1. Bom, por isso que o exercício já não nos forneceu de 5 para a gente, digamos, utilizar esse artifício aí, para a gente utilizar o logaritmo de 10 e logaritmo de 2, porque o de 2 ele nos forneceu no exercício anterior, tá? Então aqui eu vou simplesmente fazer o quê?
Bom, só que aí já tem uma outra propriedade que a gente vai ter que utilizar, porque ó, na divisão, na divisão, eu tenho que utilizar a subtração. De que maneira? Vou escrever aqui na frente aqui, ó. É, então, esse aqui, ó, em vez de utilizar logaritmo de 5, a gente vai estar utilizando assim, ó, logaritmo de 10 sobre 2, colocar aqui dentro do parênteses, que é logaritmo dos dois aqui, que é o mesmo que logaritmo de 10 subtraindo logaritmo de 2, tá? Fazendo essa subtração aqui, ó, logaritmo de 10, como vocês mesmos me disseram aí, ó, que é igual a 1. Logaritmo de 2, o exercício nos forneceu, que é quanto? Logaritmo de 2 é 0,301, né? Então, 0,301. Fazendo essa subtração aqui, a gente vai chegar no qual valor? 1 menos 0,300 vai dar aí 0,699. Quer ver? 1 subtraindo 0,301. Isso, 0,699. Bom, então isso aqui, ó, no numerador, portanto, o n, no numerador vai dar esse cálculo aqui, ó, que é 0,699, e no denominador, esse aqui ele nos forneceu, né? O logaritmo desse aqui, no exercício, ele já deu o resultado, que é 0,002, 0,002. Fazendo essa divisão, bom, ó, mesma quantidade de casas decimais, eu posso dividir aqui direto, né? 699 dividido por 2 vai dar quanto aí? Quase 350, né? Porque 700 é 350. Então vai dar aí 349,5. Bom, isso aqui é em meses. Porém, eu pede a quantidade inteira, então a gente vai ter que arredondar para 350, né? Ou seja, 350 meses. Só aqui. Resultado aí. Então a resposta, ela vai precisar de 350 meses, dividindo aqui só para a gente saber de quanto tempo é em anos, dividir por 12, 29 anos e alguns meses, um mês mais ou menos, 29 anos e pouco. Então, para ela chegar aqui nesse valor de 10 mil, esse valor de 2 mil tem que ficar pelo menos 29 anos. Tranquilo? Alguma dúvida? A colega tinha respondido aí né, o logaritmo aí, ó. O logaritmo de 10. Bom, agora vamos na questão 38, né? A última aí. Para a gente encerrar, ver a nossa aula 8h40. Tem uns minutinhos aí, dá para a gente resolver essa questão. Então, aqui é a questão número 38. Questão 38 diz o seguinte: um capital foi aplicado a juros compostos a uma taxa de 20% ao ano durante 3 anos. Se decorrido esse período, o montante produzido foi de R$ 864, qual foi o valor do capital aplicado? Bom, então aqui ele nos dá a incógnita aí, o capital, né? Então vamos lá. Copiando aí as informações que a gente tem. O montante foi igual a 864.
a taxa. A taxa foi de quanto? 20%, né? 20% ao ano. 20% ao ano. A gente já pode aqui deixar isso em decimal, né? 0,20. O zero aqui não precisa, então 0,2. O que mais que a gente tem aí? Capital é a nossa interrogação, né? Só. Então aí a gente precisa fazer aí a conta aí de qual vai ser esse capital, né? Capital aqui é a nossa interrogação. Então vamos lá, montando a conta. Assim, ele nos forneceu o período também, né? Período de 3 anos. Então, o N, 3 anos. Só lá, 3 anos, tá? Então, fazendo aqui a nossa substituição na fórmula, vamos ter, ó, montante 864 igual capital a gente não tem, que multiplica 1 somado mais a taxa 0,2 elevado ao expoente 3. Resolvendo aqui, então vamos ter 864 vai ser igual ao capital que multiplica 1,02 ao cubo. Bom, eu não posso multiplicar o C aqui, né? Então esse valor eu posso passar dividindo, portanto, colocar C vai ser igual a 864 e esse aqui vai passar para o nosso denominador, tá? Dividindo. Eu vou colocar aqui o resultado, né? Isso aqui vai dar quanto? Ao cubo aqui. 1,02 elevado a 3. 1,061. Só somando aqui de novo aqui. 1,02. Opa, aqui eu copiei aqui errado, né? Ó, eu coloquei um zero aqui a mais. Tem alguma coisa estranha aqui nesse resultado. É 1,2, tá? Não tem esse zero, que aqui foi a soma de 1. Quando você soma com 0,2, coloquei esse zero aqui para ficar igual aqui às casas, que vai dar 2, aqui vai dar 1, tá? Então, 1,2 elevado ao cubo. Então, aqui vamos ter 1,728. Tá? Então, fazendo essa divisão, vamos chegar aí no valor de 500. Então, aí, ó, esse capital aplicado foi o valor aí de R$ 500. Certo? Tranquilo? Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não? Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Eu vou passar lá na plataforma e deixar a chamada, tá? Então é importante que vocês vão lá registrar a chamada de vocês e até a próxima aula, tá? Lembrando que ficou uma atividade